Olá, olá. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal tá entrando. Marcelo, Guilherme, Jorge, professor Pedro já tá aí. Professor Luiz Fernando, meu colega lá na São Judas. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Deixa eu aceitar aqui o professor Pedro. Vamos lá, estou aguardando aqui o professor Pedro entrar. Boa noite, Guilherme. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui de novo. Pedro, tá aparecendo uma mensagem aqui que você não está conseguindo entrar. Deixa eu fazer uma solicitação para você. E aí, se você não conseguir aceitar, aí você faz para mim. Boa noite. Alexandre, Jéssica. Acho que agora vai. Bora. Olá. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Pedro? Que prazer. Nossa, estar aqui conversando com você hoje. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui, voltando a essa realidade de lives tão cedo. Eu achava que ia demorar um pouco mais. Que bom que, enfim, foi mais cedo do que eu imaginava. Você achava que ia ter um descanso, né? Depois de Exatamente. 2020. Exatamente. Mas vamos lá, é bom a gente pensar nesses temas, enfim, Sim. tão importantes quanto difíceis, né? E eu não queria perder, né, a oportunidade também de tratar desse tema tão importante com você, Pedro, porque né, já apresentando para apresentá-lo aos demais, o professor Pedro Adame é professor da Escola de Direito da PUC, Rio Grande do Sul, né, professor de Direito Constitucional, Direito Tributário e Teoria do Direito, é mestre, né, em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando, né, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e além disso também é um brilhante advogado tributarista, né? Muitos alunos me perguntam, professora, será que eu consigo conciliar a prática advocatícia com a atividade docente? E aí eu sempre dou o exemplo do professor Pedro, que me parece que é uma referência nessas duas carreiras, consegue desempenhá-las muito bem, né? E eu não queria perder a oportunidade de conversar com você, Pedro, sobre esse tema que me parece extremamente relevante e que traz para nós, e aí é por isso também a minha opção por convidá-lo foi exatamente por saber que você é alguém que está na prática, né, jurídica efetivamente, ali advogando, e também é um profundo estudioso da teoria do direito. Me parece que esse é um tema que ele tem essas duas esferas muito evidentes, né? A gente tem, de um lado, uma discussão muito filosófica em torno do tema da liberdade de expressão nas redes sociais e temos, evidentemente, também toda uma esfera de repercussão prática e legislativa, enfim, as respostas que o direito pode dar na prática em relação a essas questões, que ainda são muito... ainda nos deixam muito perplexos, né? E eu queria ouvi-lo a respeito desse tema exatamente, né? Nossa última oportunidade em que nós conversamos foi no webinar do Instituto Ives Gandra, o direito natural, o novo direito natural e o contraponto positivista, e o professor Pedro fez aí o papel do contraponto positivista, né? Mas na verdade foi um diálogo interessantíssimo com o professor Elton Somens. Eu diria que foi uma das lives que eu participei, né, dos eventos que eu participei em 2020, mais proveitosos, mais prazerosos do ponto de vista intelectual também.
Então, é uma grande alegria tê-lo aqui hoje para falar sobre esse tema. Bom, obrigado, Ana, enfim, professora Ana Luísa, eu fico muito feliz. Como eu disse, eu não imaginava que as lives fossem começar tão cedo, em 2021, mas o tema enfim, ele é dos mais interessantes e eu me ocupei dele no final do ano passado, quando fui convidado para escrever comentários sobre o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, que trata especificamente da liberdade de expressão, né? Então, é um tema que eu, de fato, me debrucei há algum tempo no ano passado, e é claro que me debrucei sob o ponto de vista dos direitos fundamentais e não especificamente sobre as redes sociais. Então, em si, o tema da liberdade de expressão já é algo muito complexo, com muitas nuances e com, enfim, inovações que já o colocam no centro dos debates mais difíceis que a gente tem. Quando a gente inclui ainda um complicador, que são as redes sociais, que por si só são um problema também, né? Enfim, a própria definição, como a gente mencionava antes, da natureza jurídica de uma rede social, né? Simplesmente dizer ela é uma empresa privada, como qualquer outra, não resolve o problema, né? Nós sabemos que as empresas não podem simplesmente negar serviço a um serviço, enfim, que está à disposição do público. O nosso Código de Defesa do Consumidor, sendo bastante rasteiro no argumento aqui, diz que eu não posso negar serviço a uma pessoa. Então, eu posso simplesmente excluir uma pessoa que está ali exercendo o seu direito de liberdade de expressão. A gente tem muitos complicadores aqui também. Certamente a gente pode debater tudo isso, mas eu já posso adiantar aqui, né, um spoiler para quem está nos assistindo. Dificilmente a gente vai sair daqui com uma resposta final e acabada, né? A gente provavelmente pode debater, a gente talvez discorde de muita coisa, né, Ana? Mas certamente nessa busca pelo melhor argumento, ou se a gente quiser, na busca pela verdade, a gente pode tentar chegar naquilo que é o melhor, né? Sim. E, na verdade, né, Pedro, esse tema ele já se insinuava ao longo do ano 2020 como um tema relevante quando a gente começou a ver um movimento de atenção das redes sociais para o conteúdo gerado através de alguns avisos, por exemplo, que eram gerados em relação a alguns conteúdos, né? Alguns mecanismos de sugestão de checagem, enfim, se essas informações eram verdadeiras ou falsas, tudo isso já insinuava, em alguma medida, que as redes sociais elas têm, de fato, né, enquanto empresas privadas, uma certa gestão sobre esse conteúdo. A coisa ficou muito mais evidente recentemente em virtude do banimento, né, do presidente norte-americano do Twitter. E aí veio toda essa discussão exatamente sobre a liberdade de expressão, que, como você falou, já é um tema em si dificílimo, mas também toda uma reflexão em virtude do status das redes sociais, né? Porque me parece que as redes sociais elas têm um status híbrido, né? De um lado, ela é plataforma de informação. E nesse sentido, enquanto plataforma, ela não pode ser, por exemplo, responsabilizada pelos conteúdos que eventualmente sejam gerados em suas plataformas, né? Por outro lado, elas também são empresas de comunicação. E enquanto empresas de comunicação, me parece que aí sim elas têm interesse nesse conteúdo e o que me parece é que são empresas de comunicação que não são reguladas como outras empresas de comunicação, né? Elas têm um caráter muito sui generis. Então, isso certamente acrescenta um problema ao tema já problemático da liberdade de expressão. Mas, Pedro, eu queria começar, eu não sei se você fazer algum comentário a isso. Não, é só porque elas são, as redes sociais, elas jamais se consideraram como editores, controladores de conteúdo, né? Enfim, essa é uma das características que não faz com que não haja a responsabilização das redes sociais pelo que lá é postado, né?
Então, no momento que eles começam a fazer controle de conteúdo, efetivamente, talvez a própria natureza do que eles fazem se altere, né? Eu preparei uma questão aqui, porque a gente tem problemas bastante grandes nesse conteúdo, né? Se a gente quiser, do que é colocado nas redes sociais. E aí, de novo, se vai haver controle de conteúdo, não é mera plataforma. E se não é mera plataforma, bom, as regras que se aplicam são outras, né? E aí a gente pode ter, veja, pode haver controle editorial. O jornal não publica o que eu mando para ele, ele faz um controle editorial e publica o que ele interessa. E não, ninguém aqui vai dizer que o jornal está me censurando, né? Capaz. Mas é um jornal com as regras aplicáveis a uma publicação que tem linha editorial, conteúdo editorial e assim por diante. Eu duvido que o Facebook se considere um jornal ou que tenha uma linha editorial clara, né? Então, certamente a gente tem aqui complicadores ferrenhos que a gente vai precisar de alguma forma debater e que tornam o problema da liberdade de expressão, se a gente quiser, algo talvez insolúvel diante das redes sociais. Né? Mas vamos tentar solucionar, ainda que a gente não consiga. Isso, nossa, são tantas questões, a gente fica até ansioso para falar, né? Mas eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Talvez começar com uma reflexão, Pedro, não sei se você concorda que a gente comece por aí, uma reflexão mais ampla a respeito da própria ideia de liberdade de expressão. Ou seja, você falou que escreveu um artigo sobre a liberdade de expressão. Que direito é esse, né? A liberdade de expressão por si só, ela está sujeita a quais limites, enfim, que formas de enxergar esses limites nós temos. A gente sabe que existe, por exemplo, a doutrina norte-americana da liberdade de expressão, chama permissiva, que é interessante, né, enquanto um recurso de direito comparado. Enfim, eu queria talvez ouvir um pouco mais sobre este direito à liberdade de expressão a princípio. Assim, a liberdade de expressão, ela não... Isso é uma coisa... Tem muitos alunos, né, nos ouvindo, então é importante... Ela não é uma coisa óbvia, né? Ela é uma conquista civilizacional, se a gente quiser, né? Assim, a ideia de que a gente tem um direito de expressar as nossas ideias sem que haja consequências, desde que essas ideias, obviamente, não violem outros direitos, não é algo autoevidente, que pode parecer autoevidente para nós agora, né? Mas não é algo que a nossa história, pelo menos, demonstre. Tá? Então, a liberdade de expressão é uma conquista civilizacional. E limitar e perder essa conquista é sempre ruim. Como toda e qualquer conquista civilizacional, limitações ou mesmo colocar em dúvida a sua importância é ruim, né? Porque ela é, enfim, uma das bases daquilo que forma a nossa sociedade, forma o que hoje nós conhecemos como Estado de Direito, como democracia plural e assim por diante. Então, a liberdade de expressão vem incomodando os filósofos e os pensadores há muito tempo, né? Um deles, talvez o que mais contribua para essa teoria que tu mencionou antes dos Estados Unidos, é o John Stuart Mill, né? O grande utilitarista, né? O liberal, enfim. E ele tem uma ideia bastante simples, que limitar ou silenciar qualquer opinião traz um prejuízo duplo, né? Porque traz um prejuízo tanto se for verdade aquela opinião, porque aí nós vamos estar nos abstendo de ouvir uma verdade, quanto se ela for uma mentira ou uma grandíssima bobagem, porque aí nós vamos estar, enfim, perdendo a oportunidade de aprender que aquilo é errado. Sim. E isso traz um prejuízo tanto para o indivíduo que está manifestando a opinião, quanto para a sociedade, que fica privado daquela opinião, que, de novo, se for verdade, vai contribuir para o aprimoramento da sociedade. Se for mentira, também vai. Por quê? Porque a gente vai conseguir confrontar aquela ideia com as outras, enfim, informações que a gente tenha. Então, veja que essa ideia, na sua simplicidade, ela já demonstra que a gente deve encarar todo mundo, ou os indivíduos, como pessoas capazes de fazerem, enfim,
terem as suas próprias ideias. Tá? Eu vou mencionar isso porque esse ponto a gente pode voltar depois, Ana, ele é muito importante. A ideia de controlar o discurso é sempre uma ideia paternalista. É uma ideia que pressupõe que aquele que controla sabe o que é que os outros devam pensar ou sabe que as outras pessoas vão ser enganadas necessariamente por aquela ideia. E esse conteúdo paternalista, a gente vai precisar saber se o nosso ordenamento jurídico, especificamente a nossa Constituição, se ela suporta um controle dessa forma, né? Então, veja que esse argumento, né, ele geralmente é acompanhado de um argumento elitista. A gente vai ter, então, pessoas, né, fact-checkers, que são pessoas informadas. De novo, assim, eu preciso que alguém controle o que eu vou receber de informações. Esse é um ponto, né? O outro ponto é se o discurso tem um conteúdo, enfim, citatório, um conteúdo violento, um conteúdo odioso, ou mesmo um conteúdo extremo, né? Que é, enfim, que a gente chama de discurso extremo ou discurso radical. E aí a gente pode tocar nesses pontos também quando chegar o momento. Mas, de novo, a ideia por si só é eu crio um ambiente livre, porque esse ambiente livre de circulação de ideias vai beneficiar a todos. Se for verdade, beneficia a sociedade, porque nós temos uma ideia nova e verdadeira circulando. E essa ideia talvez seja absolutamente absurda no seu início, né? Então, a Terra é que gira ao redor do Sol, né? E, enfim, a gente é livre para dizer isso, tá? O que a gente não deve, no entanto, fazer é tentar achar uma falsa segurança no consenso, né? E aqui a gente tem exemplos históricos maravilhosos nos quais o consenso por si só não é verdadeiro, né? Então, nós podemos aqui, as pessoas e nós que estamos assistindo, chegar à conclusão de que há um leopardo aqui atrás de mim, né? Então, todos nós concordamos com isso, mas isso não faz com que apareça um leopardo atrás de mim. Então, veja, a liberdade de expressão, ela tem essa natureza de proteger as ideias com as quais a gente não gosta. Então, se todos nós fôssemos bons, belos e justos, né, quase, enfim, se nós fôssemos santos ou anjos, que nós certamente não somos, né, dadas, enfim, eu pelo menos, dadas minhas quase infinitas imperfeições, né, enfim, nós não precisaríamos desse tipo de garantia, né? Essa garantia só existe para seres imperfeitos, seres que pensam mal, seres que não conseguem explicar muitas vezes as suas ideias de forma coerente, mas que ainda assim gostariam de manifestar a sua ideia. Então, dentro desse contexto, a liberdade de expressão como ganho civilizacional, ela é reconhecida na maioria dos regimes democráticos, né? Então, na Constituição brasileira, ela é muito clara, artigo 5º, inciso 4º, então veja que ela vem depois da legalidade, depois da igualdade entre homens e mulheres e depois da vedação de tortura. Então, se a gente quiser, a mera posição geográfica, né, o argumento geográfico na Constituição, já dá uma ideia da importância, né? Então, é igualdade, legalidade, vedação de tortura e liberdade de expressão. Essa é a ordem que o nosso Constituinte colocou a importância da liberdade de expressão, né? Não, obviamente, não por esse argumento, mas pela própria natureza da liberdade de expressão, ela tem preferência, ela tem precedência sobre demais direitos fundamentais. Isso significa que ela ganha quase sempre, não sempre, mas quase sempre, né? Então, quando a gente vai ter, alguém mencionou ali, eu vou ter direitos fundamentais colidentes. Bom, a regra geral é que a liberdade de expressão vai ganhar, mas nem sempre. E o problema é o nem sempre. Porque se a gente disser, não, a liberdade de expressão ganha, que é mais ou menos, com algumas limitações, a teoria norte-americana da liberdade de expressão, e eu preparei terminar com uma citação da Suprema Corte norte-americana, que é muito peculiar nesse sentido. Se a gente quiser, assim, a gente teria essa abertura, né, ganha
quase sempre, quase, assim, muitas vezes ela vai ganhar e poucas vezes ela vai perder. No Brasil, a gente não tem essa concepção de liberdade de expressão. Ela Eu ganha... ia comentar isso, né? Isso não no STF, pelo menos. Isso. Né? A gente tem visto, se a gente for fazer o último levantamento, na verdade, a liberdade de expressão ela tem sucumbido quase sempre em face de outros direitos nessa colisão no STF, pelo menos. Isso. Né? A gente tem, então, o nosso quase, ele está se tornando cada vez maior, se a gente quiser. Né? Então, a doutrina tradicional que a gente pega lá, da primeira emenda americana, aquela coisa, ela é um quase, assim, né, muito grande, né? Aqui a gente está diminuindo cada vez mais para aumentar as vezes que ela vai perder. Então, assim, certamente ela não é um direito absoluto a liberdade de expressão. Tá? Ela tem pelo menos uma limitação expressa no próprio artigo 5º, inciso 4º, que é a vedação do anonimato. Então, veja, né, que assim, mesmo um dispositivo tão simples como livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, já gera problemas muito grandes quando a gente está tratando de redes sociais. Sim. Por quê? Porque o anonimato ele pode ser prejudicial, o uso abusivo, né, ou o uso prejudicial do anonimato. Eu crio uma conta só para dizer, o professor Pedro dá uma aula péssima, é arrogante. Bom, até aqui não é mentira, mas a gente pode inventar uma mentira sobre o professor Pedro, né? Então, o que a gente pode pensar é, veja, há o uso danoso do anonimato, e é esse que a Constituição quer vedar. Em sociedades democráticas, ninguém pode ser perseguido ou prejudicado pela sua opinião. É isso que diz o artigo 5º, inciso 4º. Muito bem. Mas há o uso político do anonimato, né? Ou o uso de tentar combater uma injustiça por meio do anonimato. Então, eu não sei se alguém chegou a assistir, é um documentário muito recente sobre os dissidentes na Arábia Saudita, que usam o Twitter, porque o Twitter permite a criação de centenas de contas de forma anônima. Então, é um importante instrumento de manifestação da opinião livre. Por quê? Porque se eu tivesse que colocar o meu rosto, a minha opinião não seria livre. Então, fica a sugestão, se alguém quiser, chama-se The Dissident, né? O dissidente. E é sobre o assassinato de um jornalista que manifestava a sua opinião, veja só. E foi brutalmente assassinado. Então, a gente tem uma limitação expressa. No Brasil, a manifestação do pensamento não pode ser anônima. Por quê? Porque numa democracia como a nossa, ninguém, em nenhuma hipótese, pode ser perseguido por simplesmente manifestar o seu pensamento. Pedro, sabe que eu lembrei, foi interessante você ter falado dessa questão do anonimato, porque o do Working, ele, em alguns dos artigos que ele tem sobre liberdade de expressão, ele levanta uma tese muito interessante de defesa da liberdade de expressão no seguinte sentido, né? Ele diz que a liberdade de expressão ele é um direito fundamental pelo fato de que ela é instrumento de afirmação da identidade das pessoas na esfera pública. Então, é muito sintomático que a nossa Constituição ela vede o anonimato, né, a despeito do uso político que pode ser feito dele, pelo fato de que talvez a grande finalidade da liberdade de expressão seja que nós sejamos nós mesmos no espaço público, né, o exercício da nossa identidade. E aí, nesse sentido, eu já quero tocar em um outro tema que é, olha, até agora tudo bem, né? Eu acho que ninguém aqui vai discordar que a liberdade de expressão ela é um direito importantíssimo, né? No entanto, ainda existe uma discussão muito séria em torno dos limites da liberdade de expressão, né? Em face daquilo que a gente chama dos discursos agressivos ou hate speech na doutrina norte-americana. E me parece que essa saída do Dworkin, por exemplo, de afirmar que a liberdade de expressão, ela é um veículo para o exercício da identidade do sujeito na esfera pública, da autonomia do sujeito na esfera pública, em alguma medida ele responde um pouco a isso, né? O Jordan Peterson ele tem
uma das palestras que ele fala sobre liberdade de expressão, ele diz, olha, e muito no sentido do que você disse, a liberdade de expressão, ela precisa ser garantida amplamente, inclusive para discursos estúpidos, por exemplo, ou odiosos, porque essa é a realidade das pessoas, né? As pessoas, em muitas situações, elas podem ser estúpidas. Mas como é que a gente consegue, por exemplo, elevar o nível de um debate público? É com o confronto de ideias divergentes. É justamente essa ideia do mercado de ideias, né? Do Stuart Mill. Então, na medida em que você silencia um discurso, na verdade, você enfraquece todo o mercado de ideias. Porque as pessoas, elas são capazes, sim, de julgar aquilo que é uma ideia que tem um sentido ou uma ideia estúpida, né? E cercear esse debate significa calar, inclusive, o direito à autonomia e identidade, no sentido do working lá, dessas pessoas que eventualmente falem coisas estúpidas, porque isso faz parte da composição da identidade delas, né? Então, não sei se a gente pode entrar um pouquinho nessa discussão. E outro ponto, né? Você me falava, por exemplo, olha, a liberdade de expressão no confronto entre direitos, ela quase sempre ganha, né? Eu diria, olha, muito embora essa não seja a realidade no STF, por exemplo, se a gente olha para os precedentes da Suprema Corte norte-americana, lá eles têm uma doutrina muito clara, que é a doutrina do clear and present danger, né? Ou seja, do risco imediato e direto da liberdade de expressão por exemplo, a integridade física das pessoas. Então, se eventualmente fica muito claro que há uma conexão direta entre a expressão e um ato de violência imediato, a doutrina norte-americana até concebe que haja, né, um cerceamento em virtude desse risco presente. Mas veja, isso é para casos, pessoal, extremamente evidentes e muito específicos e muito em que existe uma conexão de causa e efeito muito clara. Por quê? Precisamente a liberdade de expressão é um direito preferencial. Então, na dúvida, garante-se a liberdade de expressão, né? Então, não sei, Pedro, se você quer comentar algo sobre isso também, sobre assim, o hate speech. Claro, essas são as limitações não expressas, né? Então, a gente tem limitações expressas, que eu mencionava antes, o anonimato, a gente tem também o direito de resposta, então, que claramente é uma limitação, né? Então, se eu concedo na Constituição a previsão do direito de resposta proporcional ao agravo, o que eu estou dizendo você não tem liberdade plena, porque se você causar um dano a outrem, a gente vai ter direito de resposta. E a gente tem, obviamente, as limitações não expressas, que são essas de colisão e conflito com outras. Tá? Mencionou o STF, a gente tem dois casos que são paradigmáticos, que é o caso Elvanger, né, de limitação, que é um caso de revisionismo histórico, então é um gaúcho, né, aqui, enfim, do meu estado, que publicava livros numa editora chamada Editora Revisão, no qual eu argumentava, com base em dados que ele, enfim, tirava não se sabe de onde, que, na verdade, o Holocausto não passava de uma grande mentira criada, enfim. De novo, o Supremo Tribunal Federal usa o conceito de raça e faz um longo voto, né, a primeira parte do voto sobre o conceito de raça. Na segunda parte do voto, vai, então, dizer que aquilo efetivamente constitui crime de racismo e não concede o habeas corpus para o Elfriede Elvanger. Então, aqui nós temos efetivamente uma limitação, que é o do revisionismo histórico. Tá? Alguns autores vão colocar o revisionismo histórico dentro do discurso radical ou do discurso extremo. Tá? Por quê? Porque são fatos comprovados com larga, enfim, né, prova, que não tem como ser contestados racionalmente. Logo, a mera projeção dessas ideias enfim, contradiz a realidade. Isso, de alguma forma, pode ser considerado um discurso radical. Também porque causa o potencial de violência. Tá? Então,
que tu mencionou antes, né? A gente tem, então, o potencial da violência também como um elemento do discurso radical. Tá? O segundo caso do Supremo é um caso mais recente, que é o da homotransfobia, na qual também se incluiu manifestações homofóbicas ou transfóbicas dentro do conceito de racismo, né? Como todos nós sabemos, essa decisão vem sendo muito criticada, né? Aqui não se discute o mérito da decisão ou não, a decisão em si vem sendo muito criticada, tá? Por várias razões, também não é, mas, de novo, o Supremo estabeleceu um limite à liberdade de expressão, que é a proteção de minorias, e incluiu essas minorias também dentro da lei do racismo, né? Aqui meio que fazendo uma analogia em direito penal, que é uma coisa que, obviamente, é muito preocupante. Tá? Mas tudo isso para dizer, a gente tem, claro, limitações, não é um direito absoluto. Os nossos limites, Ana, elas são bem mais extensos do que o perigo, né? Gritar fogo num teatro cheio. Isso. Né? Então, é muito mais extenso do que isso. Esse é um caso muito citado do Oliver Wendell Holmes, né? Esse caso, olha que interessante, ele era para condenar religiosos que se opunham à Primeira Guerra, ao ingresso dos americanos na Primeira Guerra. E eles começaram a escrever as suas manifestações, seus panfletos em Yiddish. Eram judeus que começaram a escrever numa língua que só eles entendiam. E aquilo foi considerado, então, violador da liberdade de expressão, e de fato era porque incitava violência contra, enfim, as Forças Armadas e tudo mais. E eles foram condenados efetivamente à cadeia com essa alegoria do gritar fogo num teatro cheio, né? Então, veja que aqui, se a gente quiser, eram pacifistas lutando contra uma guerra, usando da sua liberdade de expressão, que foram proibidos, né? Isso, se me permite, é um pequeno parênteses, mas me parece, nós sempre olhamos para o caso que nós concordamos no limite da liberdade de expressão. E é fácil, veja, o Trump é uma figura detestável, né? Ele é fácil não gostar do Trump. É muito fácil não gostar dele, né? Ele é arrogante, ele fisicamente é estranho, aquele cabelo, a cor da pele. Mas a gente precisa pensar nos casos que talvez a gente não gostaria que ocorressem. Porque também houve esses casos agora, né? Então, houve duas dissidentes russas de esquerda que também tiveram os seus 70 mil seguidores, e elas foram expulsas. Por quê? Porque elas criticavam o próprio Twitter. Então, assim, é claro que aqui a gente não vai ficar fazendo, né? Mas eles e tal, esses são os pontos. Mas a gente sempre pensa no caso que a gente concorda. O ideal seria pensar naqueles casos que a gente não concorda. Será que aqui efetivamente esse discurso merece ser protegido ou não? Então, de novo, o discurso de ódio, o discurso extremo, eles têm um grande problema, que é a sua indeterminação, a sua vagueza. Né? É fácil colocar coisas dentro do que seja discurso de ódio de acordo com a minha concepção. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um livro do Jeremy Waldron, né? The Harm in Hate Speech, no qual ele vai dizer, olha, há parcelas sociais que são minoritárias, que já sofrem. E o discurso faz com que esse sofrimento se torne ainda maior. É por essa razão que a gente deve limitar o discurso. Bem, é um argumento, assim, é um argumento poderoso esse, né? A grande questão aqui é saber como é que a gente vai saber se o discurso efetivamente ele incita a violência, que ele é só uma manifestação idiota, tosca, burra, grotesca, grossa, que apesar de ferir os nossos sentimentos, ainda assim é admitida, né? Se nós precisamos adotar um critério de sensibilidade extrema para saber se é um discurso aceitável ou não, ou talvez um discurso aqui, uma sensibilidade bem mitigada, não, eu permito, e é só aquilo que fere efetivamente assim, uma pessoa pouco sensível, né? Veja, assim, a gente vai ter diferentes ideias do que seja odioso, né? Qualquer pessoa que já visitou um estádio de futebol sabe que, dependendo da decisão do árbitro ali, para o pênalti a favor ou contra,
se a gente considerar que a mãe do árbitro está protegida, aquilo são discursos de ódio contra alguém, né? Então, tudo isso leva a nós precisarmos ter efetivamente critérios para saber, porque simplesmente levantar a ideia do discurso de ódio ou do discurso radical, ela não nos dá os critérios para saber quem está dentro e quem está fora. Eu tenho Sem casos... contar que alguém vai ter que decidir, né, Pedro? Exatamente. Quero dizer, a legislação, ela vai ser aplicada, a legislação, por exemplo, a legislação restritiva da liberdade de expressão, ela vai ser aplicada por alguém. E esse alguém, essa pessoa pode ter, eventualmente, uma concepção do que seja discurso de ódio, que seja ela própria uma concepção odiosa, não sei. E esse é o ponto aqui, né? E é por isso que a liberdade de expressão é um direito muito sensível, porque na medida em que se abrem precedentes de limitação, esses precedentes, eles podem ser utilizados para calar quaisquer dos lados do discurso, né? E nesse ponto, eu já queria trazer para o nosso tema das redes sociais. Os juízes da vez, né? Sobre, enfim... que conteúdo é um conteúdo válido ou não para ser circulado, tem sido essas empresas privadas, né, as Big Techs. E, pessoal, por que esse tema ele é um tema que me parece que ele não é tão, como o professor Pedro falou no começo, não é tão simples quanto parece, quando nós simplesmente levantamos a discussão, por exemplo, de que Twitter, Facebook ou Instagram são mecanismos de empresas privadas. É que a própria tecnologia, a configuração dessas plataformas faz com que elas tenham um status jurídico híbrido, né? Ao mesmo tempo em que, evidentemente, elas são fonte de lucro para empresas privadas, a gente tem que lembrar, por exemplo, que essas empresas privadas elas não são responsabilizadas pelo conteúdo que está sendo gerado ali. Então, por que elas poderiam exercer o controle sobre esse conteúdo, né? E aí, é nesse ponto que a gente entra nessa discussão, Pedro. O que você acha? Eu acho muito delicado, né, quando a gente fala nas respostas jurídicas que nós podemos dar a isso. Porque, de um lado, para quem, né, gosta da linguagem do confronto de direitos, de valores, de um lado a gente tem efetivamente um valor muito caro a nós, que é o valor da iniciativa privada, né? E do fato de que a iniciativa privada, a propriedade privada nesse sentido, precisa ser respeitada, caso contrário, por exemplo, nem avanços tecnológicos nós teremos. De outro lado, evidentemente, a nossa configuração democrática hoje, ela demanda as redes sociais como plataformas, né? O fenômeno da internet ele é irrevogável. E não sei, eu não consigo ainda pensar muito bem como é que o direito vai se comportar em face disso, né? Quais seriam as nossas alternativas? Enfim, queria ouvi-lo sobre isso. Não, assim, eu vou por partes. A natureza das redes sociais, claramente, elas não são meras, digamos, quadros negros nos quais as pessoas colocam as suas ideias e, enfim, elas se comportam como uma empresa privada. Mesmo que a gente queira, Ana, dizer que elas são única e exclusivamente empresas privadas, vejo que elas não têm a liberdade de negar serviço, se a gente quiser, né? Então, a decisão, usar o direito comparado do Masterpiece Cake Shop, sobre fazer um bolo de casamento para um casal homossexual. Ele se negou em fazer em bases religiosas, a Suprema Corte manteve enfim, a autorização, porque aquilo era liberdade artística, né? Então, fazer uma torta é uma manifestação da liberdade artística e ninguém pode ser obrigado a exercer a sua arte. Mas qual é a outra parte da decisão? Não pode se negar a vender aqueles bolos que estão à disposição de todos. Então, vejam que mesmo as empresas, elas não podem simplesmente escolher para quem elas vão prestar os seus serviços, né? Veja, a luta dos direitos civis era exatamente por isso.
porque havia divisão de restaurantes. Quem podia e quem não podia entrar. Divisão de escolas, quem podia e quem não podia entrar. Veja que não é algo simplesmente dizer, é uma empresa privada, ela toma a decisão que ela quiser. Nós temos na Constituição brasileira a vedação de discriminação com base no gênero, na raça, na cor, na origem. Veja, eu falo aqui, né, aqui do sul, com esse sotaque, né, Ana? Tu é mais um pouquinho lá de cima, tem um sotaque, enfim, mais agradável de se ouvir, é um pouquinho mais cantado do que o nosso aqui do sul, que é muito duro, né? Mas veja que tudo isso é para indicar. Imagine que você vem para o sul, quer comer um churrasco, e diz, não, aqui só entra quem fala tchê. Veja, a Constituição claramente proíbe isso. Dizer que é uma empresa privada e ela decide quem ela vai ter nos seus quadros não resolve o problema. Porque simplesmente eu não quero prestar o serviço para ti. Não é uma resposta condizente com as regras jurídicas. Ainda que o empresário possa ter a sua ideia de eu só vou servir A e B, o direito não admite com que ele faça isso, né? Então, esse discurso é um discurso absolutamente simplista e simplificador, porque simplifica uma realidade muito mais complexa. Porque a gente, de novo, a gente pode dizer, proibiu o Trump, ótimo, tudo bem. Veja, né, o Trump é só o exemplo, né? Mas e se começar a proibir com base em crença? Não, eu não quero mais católicos no Twitter. Eu não quero mais judeus no Twitter. Será que poderia isso? É uma empresa privada? Ela toma as decisões que ela quiser? Então, de novo, o discurso simplificador de empresa privada, ele serve só para a gente ter uma resposta num debate, numa mesa de bar. Mas ele não é uma verdadeira resposta. Porque mesmo empresas privadas não podem fazer isso. Elas não podem discriminar. Aí vem as regras. Elas podem fazer regras. Então, eu posso, de alguma forma, né, dizer, olha, quem entrar no meu restaurante não pode estar sem camisa, tem que estar de calça, sei lá, né? Você é professora, né, Ana? O aluno não pode ir de biquíni, de sunga na aula, tem que estar vestido condizente, enfim. Então, a gente pode ter regras, mas essas regras têm que ser claras, né? Elas não podem ser regras tipo, violar os termos de uso cordial. Bom, de novo, o aluno conversando em aula, para mim isso é uma falta de cordialidade. Posso expulsá-lo da sala de aula? Quando eu crio regras amplas demais, vagas demais, indeterminadas demais, o que eu estou fazendo é simplesmente criando a possibilidade do arbítrio, né? Elas precisam ser claras, né, Pedro, essas regras, e não discriminatórias também, nesse sentido. Isso, Ou seja, elas precisam valer para todas as pessoas igualmente. E vejam, isso é muito... você levantou esse segundo ponto, né, da decisão do boleiro, que eu não estava lembrando. Efetivamente, né, um dos contra-argumentos lá para a decisão do bolo era, bom, mas e se a pessoa lá do salão de festa se negar também a alugar o salão de festa? Será que ela pode, né? E se a pessoa que vai alugar as cadeiras, se negar a alugar as cadeiras para esse casal homoafetivo, ela pode se negar? A questão aqui é, né, por que a gente está falando da liberdade de expressão como direito preferencial? Porque lá no caso do bolo, a gente estava diante de um exercício de liberdade de expressão artística. E esse me parece que é um ponto liberdade fundamental. religiosa. E liberdade religiosa também, né? E me parece que esse é um ponto fundamental aqui nessa discussão sobre as redes sociais. Por quê? Porque se elas estão prestando um serviço simplesmente de plataforma, então não me parece razoável, do ponto de vista jurídico, nem legítimo, que elas possam simplesmente escolher quem pode falar ou não, tendo em vista, olha, e com ainda mais razão no caso das redes sociais, né? Em virtude da importância que elas têm hoje enquanto fórum de discussão. E só para a gente contextualizar, né? Eu estava dando uma lida, o próprio Marco Civil da Internet, né? Lá no artigo 19, diz, olha, as redes sociais elas só são responsabilizadas, por exemplo, pelo conteúdo, se
se negarem a retirar, por exemplo, um conteúdo cuja retirada foi determinada judicialmente, ou seja, elas não têm responsabilidade pelo conteúdo, né? Por qual razão elas poderiam simplesmente banir qualquer usuário com base no conteúdo de sua fala? Então, esse é um ponto importante. E tem uma questão assim, eu queria tocar nesse. A questão é: banir uma conta significa retirar todo o discurso, não apenas aquele discurso que violaria as regras da rede social. Então, não é uma coisa assim. Veja, o que está se dizendo para usar, né, a figura do working que tu antes, a identidade desse sujeito não está bem na minha rede social. E esta pessoa, o que não é que esta ideia está em desacordo com o que eu penso, não é. Tudo que aquela pessoa pensa está errado e está em desacordo com a minha rede social. E, de novo, assim, vamos usar o Trump. Eu não sei quantos mil ou milhões de tweets ele tinha feito ali. Mas vamos supor que ele tenha, sei lá, 100 mil tweets. Pode ser, ele passava muito tempo no Twitter, né? Será que efetivamente tudo aquilo violava os termos do Twitter? Ou uma ideia causa com que o sujeito efetivamente, como a Thaís menciona ali, vire um pária social? E eu tenho que excluí-lo do convívio social. Porque o outro ponto que se usa, Ana, é o seguinte: ela é uma rede social, cria-se outras. O fato é que o tamanho dessas redes sociais e a forma pela qual elas se organizam impede ou torna virtualmente impossível a criação de concorrentes verdadeiros. Então, né, os colegas devem saber, mas há uma ação direito concorrencial contra o Facebook correndo em função da aquisição do Instagram. Por qual razão? Porque há um e-mail do Zuckerberg lá no início das negociações dizendo: nós precisamos comprar porque ele pode se tornar um concorrente ao Facebook. Então, não é que ele precisava do Instagram. Ele comprou o Instagram porque precisa manter efetivamente a dominação do mercado das redes sociais. Então, por que eu digo isso? Porque criar outra não é algo assim, vamos eu e a Ana criar uma rede social. Veja, não é simples, né? Essas pessoas, elas dominam uma técnica, né, de fazer código que não é para todos. Eu, na minha infinita ignorância, jamais conseguiria fazer. Né? E se fosse algo factível, todos nós tentaríamos fazer para sermos bilionários como o Mark Zuckerberg. Não é? A verdade é que elas assumem uma natureza, se a gente quiser, quase de serviço essencial, como energia elétrica, como água encanada, como esgoto, como rodovias, como telefonia. Imaginem que alguém chegasse, veja, uma ideia que assim é absurda, e dissesse: essa pessoa precisa do telefone para manifestar essas opiniões. Aí a companhia de telefone diz: o Pedro Adame está dizendo isso, ele não tem mais o direito de ter telefone. É um serviço essencial, ninguém vive, ou energia elétrica que seja, ou água encanada. Imaginem que alguém... Veja, isso é de tal forma estapafúrdio que alguém diga isso, que, veja, parece que eu estou delirando aqui. Mas se nós considerarmos as redes sociais como efetivamente uma natureza, não que elas são serviços essenciais, mas que elas são próximas aos serviços essenciais, que numa sociedade democrática, tecnológica e plural como a nossa, não é, ou pelo menos não sem grandes prejuízos, factível viver sem redes sociais, elas são um serviço essencial. E a mera exclusão de uma pessoa de um serviço social não é um serviço essencial, não é algo que o ordenamento jurídico permita. Então, parece ser algo absurdo, mas, de novo, uma vez definida a natureza das redes sociais, a gente pode ter consequências muito grandes. Sim. Eu queria chamar a atenção para um ponto, Ana. Veja, o Twitter não proíbe a pornografia. Então, veja, assim, se a gente quiser, mesmo aquela pornografia mais bizarra, o Twitter não proíbe.
desde que seja consensual. Então, vejo que o consenso é a chave central aqui. Ninguém é obrigado a ler os tweets do Trump, né? Esse consenso eles não admitem. Que eu, usando da minha autonomia, vá lá, leia isso porque eu quero. Então, de novo, a criação dos critérios ela é absolutamente essencial para que a gente saiba o que está sendo feito. Porque, se a gente quiser, não é atualmente viável uma vida em sociedade sem acesso às redes sociais. Claro que alguém vai dizer, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Tudo bem, de novo, mas dependendo da forma pela qual nós olhemos ou o enfoque seja dado, elas são serviços essenciais. Pedro, e tem uma coisa também que me veio à mente hoje pensando sobre esse assunto, que é o seguinte também. Ainda, né, que nós imaginemos, e aí eu estou fazendo uma discussão mais, uma discussão não é tanto a nível jurídico, mas uma discussão mais a nível pragmático, né? Ainda que a gente imagine, por exemplo, que as pessoas migrem de uma rede social para outra, em que elas, por exemplo, serão menos controladas, o que é que isso vai favorecer a nível né, de reflexão democrática? Na verdade, um sectarismo ainda maior na internet. Em que sentido? Né? Olha, vai ter uma determinada rede em que eu vou ter simplesmente aquele grupo que defende aquela determinada ideia, e aí a própria noção de mercado de ideias, que seria algo aplicável também às redes sociais, ela vai por água abaixo. Porque o que aconteceria? Bom, então agora todo mundo que tem alguma inclinação, por exemplo, pelo pensamento do Trump, vai passar para o Parler, né? Se o Parler não tivesse sido também... não sei se pronuncia assim, né? Enfim, sei lá. Se essa rede social ela não tivesse sido suspensa. Mas, enfim, imaginemos que agora vai se criar uma rede social exclusivamente para que as pessoas com aquele viés ideológico se comuniquem. Né? Olha, a própria função da rede social, enquanto um espaço em que existe um confronto de ideias, ela acaba. E aí a gente vai ter o quê? Uma regressão, me parece, em instrumentos que poderiam ser utilizados para fins maravilhosos em termos democráticos. Por quê? Porque, e aí eu conversava, olha, existe muito essa discussão, né, de que na minha rede social eu vejo aquelas coisas com as quais naturalmente eu tenho mais afinidade. Bom, é verdade. Mas ali você está exposto ao contato com opiniões divergentes também, né? E isso desaparece na medida em que eu vou banindo pessoas ou que essas pessoas vão migrando para outras redes sociais em que estão agrupadas ali pessoas do seu mesmo viés ideológico. Então, me parece que isso aí é um regresso, né? Muito, muito grande em termos democráticos, porque eu me lembro que há algumas lives atrás eu estava dizendo, isso aqui é um instrumento maravilhoso. Por quê? Porque a gente consegue ter acesso a informações que nós não teríamos, por exemplo, pela mídia tradicional, pela TV aberta. Agora, a gente está vendo uma nova fragmentação, um novo sectarismo, né? Aqui vale uma recomendação de leitura para quem está nos vendo, né, que é do Neil Ferguson, chamado The Square and the Tower. Ele é um economista e a ideia dele é que o Square são essas redes sociais e Tower são, enfim, as elites políticas que mandam. E houve enfim, uma sobrevalorização no poder da torre, da Tower, né? E uma subvalorização do poder do Square, que seriam essas redes sociais. Quando as redes sociais, enfim, dominaram, enfim, a política nos últimos anos. Mas o que ele vai dizer o projeto das redes sociais era um projeto, digamos, quase que utópico, de fazer exatamente isso que a gente está dizendo, a troca livre de ideias entre todos. A consequência que ela teve, na verdade, foi fazer com que se formassem pequenos grupos que, em virtude de não haver a troca, se radicalizavam.
Então, é um livro muito interessante porque mostra que, ainda que a gente culpe essas pessoas, né, do Vale do Silício, eles não conseguiam imaginar que isso ia acontecer. Por quê? Porque a ideia, por si só, é vamos colocar todo mundo num fórum e as pessoas... E isso vai dar certo. As pessoas vão racionalmente chegar aos melhores argumentos. O que aconteceu foi exatamente isso que tu disse. Eu faço o meu grupo com aquelas pessoas que pensam igual e a gente fica se retroalimentando. E a partir daí nós nos tornamos mais radicais. Né? O que tende a se acentuar, né? Sem dúvida. Se a gente tiver movimentos como esse. Exatamente, porque aí efetivamente nem haverá a possibilidade de confronto, porque eu não vou para lá se eu não quero, né? Se a gente tem um fórum único, às vezes vai aparecer, porque um amigo em comum curtiu, compartilhou e assim por diante. Mas esse é um livro muito interessante, então, do Neil Ferguson, The Square and the Tower. O que me parece que houve agora é uma tentativa, então, da torre de voltar a ter o poder. Quando percebe que o Square enfim, está muito ativo, a torre precisa voltar a mandar. E aí, obviamente, a torre não é mais as elites, não são mais as elites políticas, mas se tornam, então, as elites tecnológicas. Né? Se isso é bom ou ruim, bom, a gente vai precisar de tempo para a gente ver. Né? O fato é que isso levanta muitas questões sobre a legitimidade do exercício desse poder. E veja, não sou eu que estou dizendo, né? Dois importantes políticos atuais se manifestaram contra o banimento. Então, o Emmanuel Macron, da França, e a Angela Merkel, da Alemanha. Ambos disseram que não se pode simplesmente excluir um presidente da República, um presidente de qualquer país, de uma rede social. Vejam, são pessoas absolutamente... Nenhum deles é fã do Trump, né? Se pode dizer isso claramente. Mas eles entendem a importância de uma rede social e especialmente a importância que isso tem no mundo político. Se me permite, Ana, uma coisa só, a gente não pode aliviar para o Trump, porque veja que um presidente da República, ele não é qualquer um. E o que ele fala tem peso e símbolo diferenciado. Então, quando eu digo alguma coisa no Twitter, né, uma bobagem qualquer, ou no Instagram, boto uma foto lá, isso tem um peso quase nulo diante da minha importância. Né? Veja, simplesmente não muda rigorosamente nada no mundo. Né? Então, se hoje eu apagasse a minha conta nas redes sociais, o mundo seguiria absolutamente igual. Mas veja que a gente está discutindo uma rede social. Uma pessoa foi... E o mundo inteiro está discutindo isso. Presidentes, primeiros ministros estão debatendo isso. Então, o peso de um tweet do Trump é enorme. Então, efetivamente, a gente vai precisar ter regras também para isso. Né? Se é um Zé Ninguém, né? Um ninguém na fila do pão, como eu costumo dizer, se eu vou no Twitter e digo, vamos invadir o Capitólio, veja, isso não significa rigorosamente nada. Agora, quando um presidente diz isso, bom, e obviamente eu não estou dizendo que ele tenha escrito isso, né? Mas o peso, o Pelo menos símbolo... levanta-se essa discussão, né, entre a causa e efeito. Isso. O peso e o símbolo têm que ser levados em conta. Isso, obviamente, não é algo simplesmente para dizer, não, bobagem, qualquer um pode escrever o que quiser. Há um peso, o símbolo que carrega o cargo, né? Assim, de novo, a gente pode talvez criar uma regra. Eu ouvi isso de um sujeito que é um investidor de startups. Ele disse, eu tenho uma solução perfeita para as redes sociais para a gente não ter mais esse problema. E aí tu pode dar a tua opinião, que é mais ou menos a solução da justiça procedimental, né? Que é o que se usa. Eu tinha muitos primos e a minha avó usava o caso da justiça procedimental, que é o seguinte: quem cortar o bolo vai ficar com a última fatia. Então, a pessoa que cortava o bolo sempre se esforçava para fazê-las o mais iguais possíveis, porque ela ficaria com a última fatia. A sugestão que esse sujeito chamado Naval Ravikant deu é: criem-se as regras. E quem vai aplicar as regras é o meu adversário político. Muito bom. Então, eu vou criar regras sobre... É muito legal. Muito isso. Eu tenho acompanhado também. Isso. Então, o Naval disse isso. Olha, eu vou criar regras. Pode ter discurso disso, discurso daquilo, não pode isso, não pode aquilo. E no momento que eu fechar as regras, quem vai aplicar
Se foram os democratas que fizeram as regras, quem vai aplicar as regras são os republicanos. Se os republicanos fizeram... É claro que isso enfim, é um mero, né, uma utopia, mas é um norteador de como fazer regras. Né? Quando não sou eu, com as minhas sensibilidades, a minha compreensão, a minha visão de mundo que vou aplicar, quando qualquer um vai poder aplicá-las, eu vou criar regras um pouco melhores. Né? Quando a pessoa que eu considero um adversário político vai aplicá-las, eu vou me esforçar ao máximo para fazer regras boas. Porque eu não vou deixar o arbítrio, né? Simplesmente não vou deixar o arbítrio. Bom, Pedro, eu acho que o nosso tempo de transmissão já chega ao fim. Eu não quero interromper essa live de repente, sem que você possa dar aí as últimas palavras e eu possa salvá-la também. O que eu acho, né, que a gente tem que seguir pensando essas questões, elas não são simples e nós devemos, com todas as nossas forças, fugir de duas coisas. Do discurso simplificador, daquele discurso que simplifica problemas complexos simplesmente para ter uma resposta. E dois, de um sectarismo ideológico, de dizer, como eu concordo com quem foi excluído, então a decisão está certa. Se a gente conseguir, pelo menos, fazer essas duas coisas, pensar em profundidade, pensar com nuances, pensar que, às vezes, não é simplesmente certo, errado, bom e mal, preto e branco, que eu tenho uma linha onde as coisas vão acontecendo, e não pensar no caso específico do Trump, né? Porque eu posso, de alguma forma, ter, enfim, uma preferência política, gostar e não gostar, e isso contaminar a minha forma de pensar. Então, tentar fazer esse pensamento, é claro que não, né, um pensamento puro não existe, mas tentar relativizar as minhas preferências e analisar o problema da liberdade de expressão em toda a sua complexidade, porque não é algo simples. Né? Eu vou, se me permite, 30 segundos, citar o caso Snyder versus Phelps, que é um caso bastante emblemático da Suprema Corte americana, que é aquele de religiosos que iam ao enterro das pessoas agradecer pelas mortes. Né? Então é um caso, enfim, eles levavam placas e agradeciam, obrigado por essa morte. E um pai de um soldado americano morto entrou com uma ação e ganhou 18 milhões de dólares de indenização. Foi à Suprema Corte e a Suprema Corte decidiu que não, a liberdade de expressão deve prevalecer, dizendo o seguinte: o discurso, né, o speech, é poderoso. Ele pode levar as pessoas a agir, causar lágrimas, tanto de alegria quanto de tristeza, e também causar muita dor. Nos fatos, nós não podemos reagir à dor punindo o emissor do discurso. Como nação, nós decidimos um caminho diferente, o de proteger até mesmo o discurso sobre questões que tragam dor, para garantir que não se sufoque o debate público. Então, veja, mesmo questões que tragam dor, porque o debate público deve ser feito. Essas pessoas devem ser expostas na arena das ideias e não serem relegadas a um canto no qual, como tu bem notou, elas vão se radicalizar cada vez mais. Então é isso, pessoal. Professor Pedro, muito obrigada. Se a gente teve um exemplo do bom uso da liberdade de expressão, foi essa live com essa brilhante exposição de ideias, como o Bruno falou aí. É sempre um prazer poder ouvi-lo e, enfim, pensar junto sobre essas questões, porque o professor Pedro realmente traz esses insights muito interessantes que nos vão deixar pensando sobre isso um bom tempo. Então, Pedro, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Ana. É sempre um prazer parabenizar, enfim, pela nova bênção que tu está criando aí, Ana. Isso é uma coisa maravilhosa. Enfim, que venha com muita saúde e que tu e teu marido sejam muito felizes com essa nova família que está se formando. Pois é, eu brinco que o Antônio já vai nascer sendo filósofo aí. Deixa eu falar nisso. É isso aí. Bernard Williams, vai ser a primeira palavra dele, né? É isso aí. Vai ser. Bom, pessoal, muito obrigada, Pedro. Vou tentar deixar a live salva. Vamos ver se a tecnologia me ajuda aqui também. Perfeito. Obrigado, Ana. Foi um prazer. Tchauzinho, até mais.